quinto ano, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Vamos estar dando início à nossa aula de português, né? Hoje, quinta-feira, seria português, artes, né? Ou educação física, mas por enquanto nós estamos trabalhando somente com português, tá? E na aula passada nós falamos sobre uma leitura interpretativa. Essa leitura interpretativa, o gênero textual era uma entrevista. Nós temos aprendido que o texto, né, a leitura, ela pode ser possuir vários gêneros, né? Pode ser uma entrevista, pode ser uma fábula, pode ser um conto, pode ser uma receita, tá? E na aula passada nós vimos uma entrevista com o primeiro brasileiro, né, a ter a oportunidade de estar no espaço. E hoje nós vamos estudar na página 51, nós vamos falar sobre verbos. Durante o nosso dia a dia, nós praticamos várias ações. E essas ações que nós praticamos, elas são verbos. Como, por exemplo, a professora Jorge está praticando algumas ações. Eu estou falando, eu estou ouvindo, eu estou escrevendo, eu estou lendo, tá? Então, essas ações que eu estou praticando são chamadas de verbos. Ah, professora Georgette, mas são só ações? Não. Nós vamos ver que o estado também em que alguma coisa se encontra, como também os fenômenos da natureza também são verbos. Então vamos lá. Página 51. Leia este texto. Os jornalistas correram para a entrevista. Você não teve medo de nunca mais voltar à Terra? Claro que sim, mas quando anoiteceu, percebi que o fato de não poder voltar à Terra seria compensado pelo fato de estar sempre entre as estrelas. Aprendi que o preço de um sonho é abrir mão de outras coisas. Estou felicíssimo. Quem leu, né, que eu acredito que todo mundo tenha lido a leitura interpretativa da aula passada, que falava, né, que é um trechozinho da entrevista do Marcos. Esse pedaço que a professora Georgette acabou de ler é um pedaço da entrevista, é uma parte aonde ele está respondendo algumas perguntas. Repare bem, né, que nesse textozinho tem algumas palavras que estão destacadas. Então vamos lá. Correram, teve, voltar, anoiteceu, percebi, poder, voltar novamente, seria, estar, aprendi, abrir e estou. São algumas palavras que estão destacadas na entrevista. Página 52, vamos lá. Agora releia o texto, né? Omitindo as palavras em destaque. Tenta ler, tá? Tenta ler esse texto, tirando essas palavras que estão em destaque. Você vai responder a letra A e vai responder a letra B. Número 2, leia esses verbos. Olha aí a ação, ó. Correram, anoiteceu e estou. Essas palavras, cada uma delas indica algo, né? Correram indica o quê? Uma ação. Anoiteceu indica um fenômeno da natureza. Estou indica o estado, né, em que o Marcos estava. O que você observou? Existem palavras que não são todas, tá? Existem algumas palavras que têm função de indicar o quê? Uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. E são chamadas de verbos. Então, toda vez que no texto, numa frase, você encontrar uma palavra que está indicando uma ação, que está indicando um fenômeno da natureza, que está indicando um estado, são classificadas como verbos. O verbo muda de forma para indicar, por exemplo, o tempo, o modo, o número e a pessoa. Olha quantas coisas o verbo pode indicar.
O verbo ele pode indicar a pessoa, tá? A pessoa, se está no masculino ou no feminino. O número indica se está no singular ou se está no plural. O tempo, se é presente, passado ou futuro. E o modo. Nós vamos aprender que o verbo ele pode estar no modo indicativo, no modo subjuntivo e no modo imperativo. Então vamos lá no número 3. Observe algumas formas do verbo cantar empregadas nas frases abaixo e escreva o tempo em que elas estão. O tempo, presente, passado e futuro. Ok? Vamos para a próxima página. Página 53. O que você observou? As formas verbais canta, cantei e cantarão vem do verbo que? Cantar, tá? Cantar é a forma que chamamos de infinitivo, que é uma espécie de nome do verbo. Em português, o infinitivo tem 3 terminações: ar, ir, que determinam as 3 conjugações. Muito bem. O verbo quando ele não está conjugado. Ai, professora Josete, quando que o verbo está conjugado? Quando ele está eu cantei, eu falei, eu estudo, eu estudava, eu estudarei, eu cantarei, eu sairei, eu durmo. Então o verbo está sendo conjugado, tá? Quando o verbo não está conjugado, quando ele está na forma infinitiva: andar, pular, correr, partir, sair. Então, quando ele termina em AR, ER e IR, ele não está conjugado e ele está na forma infinitiva. A forma infinitiva ela pode ter a primeira, a segunda e a terceira conjugação. Eu costumo falar lembrando das 3 vogais, né? A, E, I. Os verbos terminados em AR está na primeira conjugação. Os verbos terminados em está na segunda conjugação. E os verbos terminados em ir está na terceira conjugação. Exemplos de verbos da primeira conjugação: andar, amar, falar, estudar. Verbos da segunda conjugação: escrever, ler. Verbos da terceira conjugação: sair, partir, tá? Dormir. Número 4. Complete as frases com as pessoas correspondentes às formas verbais. Professora Georgette, esqueci quem são as pessoas. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, tá? São as pessoas do verbo. Repare bem que essas pessoas elas podem estar no singular, como ela também pode estar no plural. O que você observou? O verbo também varia em número, singular e plural. E em pessoa, primeira, segunda e terceira. Pessoa do singular, eu, tu, ele, ela. Primeira, segunda, terceira, pessoa do plural. Nós, vós, eles e elas. Bom, pessoas são aquelas que participam de uma situação a que se diz algo, tá? Aquela em que a pessoa se dirige, é a segunda, né? Tu. A primeira, eu, né? A segunda, tu. E aquela em quem se trata, a terceira pessoa, ele ou ela. Veja como exemplo o verbo estudar da primeira conjugação. Aí nós temos, ó, as pessoas no singular e as pessoas no plural. Esse verbo aqui, ele não está no infinitivo, ele está conjugado. Eu estudo, tu estudas, ele, né, ou ela estuda, nós estudamos, vós estudais e eles ou elas estudam. Esse verbo está no presente, agora, tá bom? Tá agora no presente. Vamos lá, página 54 e página 55. Tudo atividade, tá bom? E a página 56, vamos fazer.
tá? Vamos fazer a página 54, a página 55 e a página 56. Vocês vão ler a tirinha e vocês vão escrever, né, na letra A, quais são os verbos que aparecem na tirinha. Letra B, o verbo parece e chupa estão em que tempo verbal? Presente, passado, futuro. Qual dos verbos que você copiou está no infinitivo? Lá da tirinha, tá? São os verbos terminados em ar, ou ir, tá? A locução, né? Vou experimentar, no terceiro quadradinho, pode ser substituída por vou experimentar. Eu já experimentei? Eu estou experimentando? Vou é passado, presente ou futuro? Escreva o pensamento da personagem do segundo quadrinho na terceira pessoa do plural. Quem é a terceira pessoa do plural? Terceira pessoa do plural. Eles ou elas. Qual é o infinitivo do verbo abaixo? Olha só, parecer, tá? Quem é? É a primeira, a segunda ou a terceira conjugação. Chupar, tá na primeira, na segunda ou na terceira conjugação. Ir, tá na primeira, na segunda ou na terceira conjugação. Depois nós temos a página 55 e nós temos a página 56. Acabou por aí? Não, tá? Mas nós vamos parar na página 56, ok? Lembrando que essa aula a professora Georgette estará dando na sala de aula, tá bom? Hoje, quinta-feira, de 3 às 5. Essa mesma aula a professora Georgette estará dando. Então, se você for, né? Se você já se inscreveu lá, tá indo para a escola direitinho, leva o livro e nós podemos fazer lá na escola, tá bom, meu amor? Mas tem que ter autorização, a mamãe tem que ligar, tem que assinar, né, um termo e você pode ir, tá bom? Não precisa usar o uniforme, ok? Um beijo no coração de vocês e até amanhã.